Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucélia Vieira Mota, eu sou aluna do professor Tiago de Fausto Faleiros. Hoje a gente vai falar um pouquinho da criação de bases de dados rotuladas em português a partir da supervisão, da abordagem de supervisão fraca. A gente vai fazer uma rápida introdução, os trabalhos relacionados, a arquitetura genérica que a gente propõe nessa pesquisa e os próximos passos. A motivação dessa pesquisa está voltada para uma necessidade dentro de uma etapa de modelos de machine learning, né? Esses modelos têm sido amplamente utilizados para os mais diversos problemas, né? A gente tem uma etapa que é um gargalo, que é a etapa da classificação, porque ela depende de você ter uma base, de você ter dados anotados, né? Então, essa anotação, hoje a gente tem uma dificuldade enorme para realizar. O esforço manual é um esforço muito grande, demanda muito tempo, além de exigir também conhecimento especializado sobre o assunto para fazer a correta rotulação. Existem já alguns modelos rotulados, entretanto, fazer a adaptação desse modelo para adaptar o nosso domínio, a nossa língua portuguesa, é bastante oneroso, bastante complicado, e fazer com que ele reconheça classes novas, como, por exemplo, o tipo de licitação, que não é um contexto tão comum, né, em algumas áreas de negócio, se torna um processo árduo. E então a gente se depara com uma necessidade de ter uma ferramenta que nos permita aí fazer a rotulação automatizada, e essa rotulação automatizada apresentar uma acurácia que nos auxilie dentro do projeto e diminui um pouco esse esforço manual. Então, a nossa questão de pesquisa é possível utilizar modelos treinados em base de dados com precisão alta e recall baixo para a construção de funções de rótulos que gerem uma base rotulada com acurácia aceitável. Essa questão de pesquisa ela está voltada para a gente refinou um pouco essa visão para trabalhar dentro de um reaproveitamento, né, de bases de dados que já possuem algum tipo de rótulo, e que a partir daí a gente consiga treinar um modelo e reaproveitar essas funções, essas rótulos que já estão prontos nessas bases. Porque a precisão alta no sentido de o que disser que é aquela entidade, como por exemplo uma pessoa, ele acertar o máximo possível. O recall é porque nem sempre, por os domínios serem muito diferentes, então se você pegar um domínio voltado para a medicina, por exemplo, um domínio para o governo, você vai ver que o contexto é muito diferente. Então, nem sempre você vai conseguir ter as mesmas entidades. Isso pode prejudicar no momento do treinamento. Porém, se aquelas entidades que existirem em comum, ele conseguir acertar, para a gente já seria uma acurácia aceitável. O objetivo geral, então, é a gente ter uma abordagem alternativa à tarefa de rotulação manual, né, apoiada na técnica de supervisão fraca, e gerar essa base de dados rotulada. Para isso, a gente fez uma investigação de ferramentas, como, por exemplo, a Skawiki, Snorkel, tem um do PyTorch também, agora que me fugiu a memória, mas a gente instalou e utilizou essas ferramentas e tentou entender como é que elas funcionavam, né? A partir desse momento a gente percebeu que era possível, a partir fazendo uma analogia com essas ferramentas, a gente treinar modelos em base de dados utilizando a função de rota do tipo machine learning. Então a gente está hoje nessa etapa fazendo os experimentos voltados para essas funções, e na sequência a gente pretende fazer, né, ampliar um pouco essa visão e criar as novas funções de rotulação de dados voltadas para o contexto da contratação pública, e também construir um módulo que a gente está chamando de módulo de calibração, mas na literatura chama de módulo generativo, que vai nos ajudar a diminuir o ruído da rotulação desses dados. Então, se eu tiver mais de uma função que vai rotular a mesma entidade, qual que é a função que eu devo considerar para o meu modelo? Alguns trabalhos relacionados na literatura, apesar de ser um assunto recente, mas já tem bastante coisa em andamento, foca na implementação de regras, por exemplo, com múltiplas heurísticas. Heurísticas por exemplo, o uso de regex. Então, se você construir um regex para você fazer a extração do valor, por exemplo, de um ato de contrato, nesse caso aqui ele teria múltiplos regex voltados para a extração de valor, e ele depois passaria essas múltiplas regex, né, essas múltiplas funções ali voltadas para o regex dentro de um módulo generativo que faria
a seleção de qual função que apresentou o melhor resultado, baseado ali no peso, né, no peso do aceito dessas funções, que eles chamam de votos majoritários. Também o uso de regras lógicas, essas regras ele amplia um pouco, não só regex, mas aí ele coloca mais outras camadas, e que ele aplicaria essas funções e iria de forma interativa, né, e ele iria refinando as funções das que mais acertam, e a partir daí ele selecionaria as que mais acertaram, e ele faria o treinamento. O uso de várias funções de rótulos, de vários tipos, e aí não só de regras lógicas ou de heurística, mas de qualquer tipo que a gente pudesse implementar para fazer a seleção dessas entidades. E a partir dessa seleção, a gente iria para um modelo baseado na cadeia de Markov, onde ele nos ajudaria a fazer a diminuição desses ruídos. Então, a nossa abordagem é uma abordagem análise NER, que é voltada para o reconhecimento de entidades nomeadas. Ela consiste na identificação automática dessas entidades, por exemplo, pessoa, localidade, organização, tipo de contrato, né, órgão contratante e assim por diante. E essa identificação automatizada, ela utiliza uma notação de IOB para nos ajudar aí na classificação da sentença. Por exemplo, Lucélia Vieira é uma mesma entidade do tipo pessoa, e ele faz uma segmentação dessa entidade, colocando Lucélia como B-person e Vieira como I-person, mas sem desassociar os dois nomes, né? Então, é importante, por exemplo, quando eu capturo o nome do órgão contratante, eu tenho que capturar todo o nome, não me interessa só o primeiro nome. Por isso que a gente está utilizando aí a marcação IOB. Então, baseado nisso tudo que a gente conversou, a gente construiu uma arquitetura genérica, onde a gente pretende ter né, a partir dos dados que a gente está extraindo do Diário Oficial, que são dados não rotulados, a gente vai aplicar um conjunto de funções de rótulos nesses dados, e aí esse conjunto de funções eles vão me dar as classes dessas entidades, eu vou submeter para modelos de agregação, ou dentro do Generative Model, para me ajudar nessa calibração de qual função de rótulo a gente vai considerar. A partir disso, a gente treina com esses dados rotulados, é como se a gente gerasse uma base de dados que a gente chama de base de dados ouro, e aí a gente treina o modelo, e esse modelo treinado pode ser reutilizado para problemas NER e continuar gerando novas bases de dados rotuladas. Todos os experimentos, nós escolhemos 2 algoritmos já conhecidos na literatura, que é o CRF e o BLCM. Eu vou apresentar para vocês aqui como que a gente fez rapidinho. Então, o CRF, por exemplo, a gente passou por um processo de ter que trabalhar esse corpus, porque ele não veio numa estrutura que era possível para a gente fazer essa quebra da CRF, então a gente teve que fazer esse pré-processamento. Treinamos o modelo do CRF utilizando esse dataset, e depois a gente pegou esse modelo que a gente treinou e aplicou a Ontonodes. Mas para a gente aplicar o Ontonodes antes, a gente também teve que fazer um tratamento de dados, porque veio muito lixo, tinha muitas sentenças quebradas, né? Então tinha línguas tipo chinesa, arábica, que a gente também teve que extrair, e então a gente teve que fazer todo esse tratamento, e depois a gente aplicou esse modelo treinado do Ontonodes. O que a gente fez? O Ontonodes ele já é uma base de dados também rotulada, assim como com o NLL, bastante utilizado. Então a gente retirou esses rótulos originais e aplicou o modelo treinado com o NLL sobre o Ontonodes sem os rótulos originais, e depois a gente pegou o Ontonodes com os rótulos originais e fez o processo de validação. E a gente conseguiu chegar aí nesses resultados. Então, a gente, como vocês podem observar, o nosso recall, o nosso Affine Score para as classes não é tão alto, mas dentro do que a gente se propõe, que é a questão do prestígio, a gente consegue uma alta precisão. Então, tudo que ele identificou que era localização, ele acerta aí em 80%. A mesma coisa do MISC, o MISC é quando é uma entidade, né, uma organização, ele acerta 78%. O ORG está com 52%, é o que ainda não está bom, a gente está tentando melhorar isso, fazendo algumas novas estações de fio para a gente tentar melhorar isso. E o Pearson, a gente hoje tem 84% de prestígio. Bom, o BLSTM foi na mesma linha, a gente precisou também fazer o pré-processamento com NLL, e a gente
treinou, e aqui deu um pouquinho mais de trabalho, porque a gente teve que calibrar a quantidade de épocas, né, para poder a gente tentar chegar num número ótimo aí de treinamento, e ele chegava em determinado momento, ele começava a perder, né, dar uma alta perda de loss, então a gente teve que calibrar esse treinamento, e como o BLSTEM é baseado em redes neurais, então ele acaba consumindo um pouco mais de recurso, então a gente teve que quebrar também esse dataset em bets, e a gente, cada vez que a gente olha, por exemplo, essa semana a gente identificou uma nova falha ali no treinamento dos bets, provavelmente eu vou ter que continuar, vou ter que refazer esses resultados, mas ainda assim a gente já tem um resultado bom, a gente está com 78% de assertividade do lock, 78% também por cento do MISC, 52% do log, que é bem parecido com o CRF, mas o PERSO a gente ainda está com um percentual bem baixo, que é de 35%. Então, esse é o que eu estava investigando e foi por isso que eu descobri que a gente estava tendo alguns erros ali no treinamento dos bets finais. Como próximos passos, a gente vai trabalhar com a construção das label functions do tipo heurística para ampliar, para aplicar dentro do contexto da licitação pública, por exemplo, para extrair número de contrato. Então, a heurística eu vou definir alguns regex em que eu consiga formatar, né, o que é o número do contrato, o que é o número de processo, data, valor, e a partir dessas regras eu faço essa extração e classifico. Do tipo gazeteers, a gente já tem algumas bases de dados do tipo ouro dentro do projeto, então a intenção é utilizar essas bases de dados para, a partir delas, a gente olhar para essas bases e conseguir encontrar o que é um órgão contratante, o que é o modelo de licitação, por quê? Porque são domínios fechados. Então, as funções do tipo gazeteers, basicamente é assim, eu já tenho uma base de dados que me diz o que é uma UF, o que é um órgão, o que é uma modalidade, e aí eu vou olhar para essas bases de dados, faço a leitura, identifico aquele domínio lá dentro, e então eu classifico. E avançar com a construção das label functions de machine learning, que a gente viu que tem um bom resultado, né, conforme a gente viu nos experimentos, só que trazer agora para dentro do contexto da contratação pública, então construir essas funções com base de dados que a gente também já tem dentro do projeto rotuladas, e a partir dessas bases a gente conseguir extrair o nome do responsável pelo ato, datas, órgãos contratantes. E aí, por isso que eu falei, então a gente pode ter labels functions para trabalhar com a classe data, tanto do tipo heurístico quanto do tipo machine learning. Então a gente vai precisar ter esse módulo que a gente chama de módulo generativo, que é justamente para me auxiliar a tentar identificar qual a label function que deve prevalecer, né? Qual aquela que vai acertar mesmo. Quando eu fizer a validação, qual que mais acertou para eu poder prevalecer dentro da rotulação. E aí a outra vai ser descartada. Com base depois que a gente tiver com tudo isso pronto, a intenção é treinar modelos de NER para que a gente consiga ter uma geração automatizada dessas bases de dados. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês, foi um pouquinho rápido, mas eu estou à disposição aí para responder quaisquer perguntas.